mais uma edição do Jornal Nacional. E hoje vamos falar da Revolução Industrial de uma maneira um pouco diferente. Quais foram os motivos do pioneirismo industrial inglês? Como foi a consolidação do trabalho assalariado? Como surgiu a nova classe, o proletariado? Quais suas condições de vida? Como eram suas moradias? Como era a alimentação? E as condições de trabalho? Também vamos falar sobre como era o trabalho dos menores nesta época e também a influência das ideologias, socialismo, liberalismo e tudo mais. Também vamos falar sobre o crescimento demográfico das cidades inglesas por conta da Revolução Industrial e suas consequências. Tudo isso hoje aqui no seu JN no ar. Vou ficar agora com a reportagem do Grupo 1 sobre o pioneirismo industrial inglês. Na segunda metade do século XVIII, aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, processo que proporcionou as significativas mudanças na economia e na sociedade inglesa. Mas pouco nos perguntamos quais foram os motivos do pioneirismo inglês no processo de industrialização. Existem alguns fatores importantes que causavam o pioneirismo inglês, sendo eles divididos em 3 fases. Então, as nossas jornalistas Andressa e Rafaela vão responder essa questão para todos. Mas, continuando, a primeira fase foi o capital, e a Inglaterra, ela reunia mão de obra e matéria-prima em quantidade e qualidade. Sendo assim, o mercado ele foi um dos principais fatores que foi gerado através de tratados de navegações e colônias, colocando assim a economia do país em crescimento. E a segunda fase foi a mão de obra. E a mão de obra ela veio através de cercamentos e as terras elas passaram a ser utilizadas pelos grandes proprietários para a criação de ovelhas e produções de lã e etc. Assim, os camponeses eles foram expulsos de seus territórios, precisando ir trabalhar na cidade e nas confecções. E na terceira matéria-prima que alguns pesquisadores consideraram fundamental para esse pioneirismo foi a matéria-prima. E a Inglaterra tinha matérias-primas internas, a lã, o carvão e o minério de ferro sendo essenciais para as indústrias. A lã ela era um produto, o carvão ele era um combustível para máquinas a vapor. O carvão ele era um combustível para máquinas a vapor. E o ferro era para a construção das máquinas. Assim, a reunião desses elementos em qualidade e quantidade resultou no pioneirismo inglês. Agora vamos ver o próximo grupo, o grupo 3, que vai falar sobre como foi a consolidação do trabalho assalariado. Olá, hoje eu e minha equipe fizemos uma entrevista com o professor de Sociologia da Faculdade da Unicamp, Gustavo Xavier. Ele vai falar um pouco sobre trabalho assalariado e a mão de obra camponesa. O trabalho assalariado é a relação de trabalho caracterizada pela troca de força de trabalho por salário. Difere-se das demais relações de trabalho por prescindir de relações de dependência extra-econômicas. Na escravidão, por exemplo, o trabalhador é propriedade do senhor de escravos, enquanto na servidão o trabalhador está ligado à terra e é dependente do senhor de terra. Transformado em forma principal das relações de trabalho com o advento do capitalismo industrial, caracteriza também a transformação da força de trabalho em mercadoria. Com base na mão de obra livre decorrente do cercamento dos campos ingleses e a acumulação de capital nas mãos de nascente burguesia daquele país, criou a chamada classe operária, ou proletariado, e aumentou a produção. Expandiu-se no século XIX a outros países e fez com que países industrializados, como a Inglaterra, incentivassem a abolição da escravidão para a ampliação dos mercados consumidores e de mão de obra. A diferença de trabalho assalariado e a mão de obra camponesa é que o trabalho assalariado é pago ao trabalhador pelo serviço prestado e deve obedecer às leis trabalhistas, como jornada diária não superior a 8 horas, férias anuais, licenças, 13º e etc. A mão de obra camponesa não tinha nenhum tipo de direito ao trabalhador. Eles ainda eram escravos, crianças trabalhavam e a jornada chegava até 12 horas. Ou seja, a mão de obra camponesa trabalha muito e recebe pouco, e a mão de obra assalariada recebe um preço justo, na maioria das vezes, com o seu trabalho.
Agora iremos falar como surgiu a nova classe social, o proletariado. A população operária comprimia-se em bairros apertados e sujos, onde a miséria e poluição tomavam conta das ruas. Em cada casa, existia um grande número de pessoas que se amontoavam para dormir. Na época, não existia rede de esgoto, então doenças infecciosas se espalhavam com frequência. São dos proletariados. Bom, a burguesia, ela era dona das máquinas, dos equipamentos e das fábricas em que os operários do século XIX eram empregados. Ela tinha o poder de fazer com que os indivíduos se sujeitassem a trabalhar para ela em troca de um salário. Consequentemente, a burguesia pertencia à classe opressora. Então, no caso, a alimentação deles era uma alimentação simples, como uma pessoa de uma classe média. E eles eram pessoas muito simples, então eles viviam, eles comiam com o salário que eles ganhavam da empresa, que não era muito. As condições de vida dos proletariados eram como se esperado, como era numa era onde o capitalismo se alongava de forma desmontosa. As condições de vida dos proletariados durante esse período eram as mais precárias. E a sua alimentação era uma alimentação simples, como de uma pessoa de classe média, como arroz e feijão. Vamos ver agora como era o trabalho dos menores nessa época. Bom dia! Para continuarmos esse jornal, a gente vai ter agora 2 depoimentos de 2 adultos que, quando crianças, foram vítimas do trabalho infantil na primeira Revolução Industrial da Inglaterra. Olá, eu me chamo William Cooper. Eu comecei a trabalhar em 1814 numa fábrica de fiação de linho na cidade inglesa de Leeds. Oi, sou a irmã de William. Também fui testemunha nessa época. A gente saía de casa para trabalhar antes do sol nascer. E me lembro que da minha casa até a fábrica a pé era mais ou menos 2,5 km. William trabalhava nas filadeiras, trocando as bobinas que acumulavam o fio produzidos pelas máquinas. E eu preparava as fibras de linhos para serem enfiadas. Não havia tempo para levar um lanche e quando levávamos tinha que comer trabalhando. Após 7 horas de trabalho, nós tínhamos uma pausa e era a única que tínhamos. E mesmo assim, ainda tínhamos que trabalhar às vezes nos nossos 40 minutos de almoço. Castigos? Quase sempre. E não só verbalmente quanto fisicamente. Foi horrível. Depois de 16 horas trabalhando, nós poderíamos ir para casa. Porém, minha irmã ainda tinha que ficar 2 horas trabalhando para depois poder ir embora. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Quando eu chegava em casa, nós só tínhamos 4 horas para dormir e depois acordar e começar tudo de novo. No final do ano de 1830, metade dos trabalhadores tinham menos de 18. As leis continuaram permitindo o trabalho infantil. Agora iremos falar das influências das ideologias, anarquismo, socialismo, comunismo e entre outras, na política partidária. Bom, eu vou falar um pouco sobre o anarquismo e vamos lá. O anarquismo é uma ideologia política que se estende a vários tipos de hierarquia. Com isso, a dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural. É estabelecido no anarquismo duas correntes, sendo elas insurrecionais e sociais. Surgiu no século XIX, no contexto da Revolução Industrial, entre 1868 e 1994, o anarquismo desenvolveu e foi difundido globalmente, exercendo grande influência. Com isso, o anarquismo é frequentemente apontado como uma das ideologias negativas dos valores sociais e políticos prevalentes no mundo moderno. Sendo assim, são eles:
o Estado baixo, a lei, a propriedade privada e a religião. E existem muitos outros. De fato, ele defende como ideologia libertária, ele defende o anarquismo, a ruptura com todas as formas de autoridade política e religiosa, a propriedade privada e qualquer outro tipo de normas institucionais. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o socialismo em Cuba. O socialismo em Cuba começou quando Fidel Castro assumiu o poder. De início, o socialismo deu certo, já que grande parte da população que não tinha acesso à educação nem a empregos conseguiu ter esses direitos garantidos com Fidel Castro assumindo Cuba como socialista. Só que isso não agradou seus países vizinhos e, consequentemente, seus aliados. Os Estados Unidos, por exemplo, fez diversos embargos econômicos ante ao país de Cuba, tentando tirar Fidel Castro do poder. Só que, não conseguindo isso, eles mantiveram os embargos e mantiveram eles mais rígidos ainda. Hoje, o IDH de Cuba, o Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,769. Hoje, maior até do que o do Brasil. Porém, isso não é o que se reflete na comunidade. Muitos dizem que ainda não têm o acesso à sua educação de qualidade, a empregos de qualidade e nem a serviços públicos e básicos de saúde de qualidade. A frota hoje que roda no país de Cuba, em Havana, sua capital, é uma frota dos anos de 1950, ou seja, é uma frota bem antiga e que não tem hoje peças de reparo, já que pelos embargos econômicos os Estados Unidos parou de importar suas peças para Cuba. Hoje eu vou falar um pouco sobre o comunismo. Os partidos comunistas foram fundados na América Latina na esteira do Grande Pacto, que a vitória da Revolução Soviética de 1917 provocou no continente. O Partido Comunista Argentino surgiu em 1918, o uruguaiano em 1920, o chileno e o brasileiro em 1922, o cubano em 1925, o mexicano em 1929, e alguns casos foram resultados de transformações de partidos socialistas em comunistas, como no Chile e no Peru. Em outros, formaram-se a partir de um novo agrupamento. Os partidos comunistas tiveram mais força, onde conseguiram se enraizar em setores industriais ou mineiros, de classe operária, no sul do continente, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Isso se deu de forma mais concentrada. Sobre liberalismo. O Partido Liberal foi um dos dois grandes partidos políticos britânicos desde a sua criação na metade do século XIX, até a década de 1920, e a terceira maior força política do país até 1988. O partido adotou o liberalismo social no final do século XIX, sendo responsável por elementos importantes do estado de bem-estar social. Agora, o último grupo falando sobre o crescimento demográfico nas cidades inglesas durante a Revolução Industrial e suas consequências. Bom dia, gente. Estamos aqui com a aluna Yolanda Oliveira da Silva, da Escola Euclides Miranda, e a gente veio falar sobre o projeto dela da feira científica da escola dela. Yolanda, vamos à primeira pergunta. Yolanda, qual é o nome do seu projeto? É sobre o crescimento demográfico das cidades inglesas durante a Revolução Industrial e as suas consequências. É um nome bem complexo. Poderia nos falar do que se trata? Bom, ele se trata sobre quanto que a população cresceu durante a Revolução Industrial, né? E fala um pouco o porquê e como, né? É isso, basicamente é isso. É sobre quanto a população cresceu bastante durante a Revolução Industrial. Yolanda, por que houve esse crescimento demográfico durante a Revolução Industrial? Bom, esse crescimento demográfico se deu porque, para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouco do contexto histórico. Antes da Revolução Industrial, as pessoas elas viviam em áreas rurais, né, nos campos.
E o trabalho era totalmente manual, ou seja, eles faziam ali, produziam o que eles precisavam. Eles tinham uma vida normal, mas não tinha muito luxo, eles não passavam fome, mas eles não tinham muito luxo, né? Aquelas regalias todas que temos na cidade. Então era uma vida normal que eles faziam ali, eles produziam. E aí surgiu com a Revolução Industrial as máquinas, né? Surgiram. E as máquinas precisavam de pessoas para que trabalhassem nelas, para fazer elas funcionarem. Então estava precisando de contratar funcionários. E as pessoas também do campo, elas se atraíam à cidade porque elas queriam uma vida melhor. Então, junção desses dois fatores, né? As empresas precisando de funcionários e as pessoas da cidade querendo ir para... As pessoas do campo querendo ir para a cidade em busca de uma vida melhor, né? Então, essa junção dos dois fatores fez com que o crescimento demográfico fosse bem rápido e muito grande. Quanto foi o crescimento? Bom, ele foi no ano de 1500 e 1780, apenas na Inglaterra houve um aumento populacional de cerca de 3 milhões de habitantes para 8 milhões. Então você pode ver como é grande, né? E em 1880 esse índice já estava mais de 30 milhões. Estou pegando aqui uma colinha porque esse número é muito grande. Por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra? Bom, aconteceu na Inglaterra porque era simplesmente porque lá na Inglaterra era um ambiente propício para que isso acontecesse, né? Não aconteceu no Brasil, nem no Japão, nem em outro lugar, porque realmente na Inglaterra tinha as condições necessárias para que acontecesse uma revolução industrial, né? A questão da tecnologia já era avançada e as pessoas também, o pensamento delas, né? Então, era um ambiente propício para que acontecesse. Quais foram as consequências desse crescimento? Bom, uma das consequências foi que a economia da Inglaterra ela cresceu muito e de forma rápida. Isso é bom, né? A economia crescer é bom para um país, para um local. Só que os trabalhadores, eles passaram a viver confinados nas fábricas praticamente, né? Porque eles trabalhavam muito, não tinha lei, não tinha nada, então eles trabalhavam muito. Eram jornadas de trabalho entre 14 e 16 horas. Então, assim, eles trabalhavam demais, né? E não tinha regra nenhuma, então isso era muito ruim para eles. Eles começaram a desenvolver muitas doenças. E também, as pessoas que vinham do campo para as cidades, elas se aglomeravam. E no que elas se aglomeravam, surgiu os subúrbios, né? As favelas, como conhecemos assim, como favelas, né? E daí, dessas favelas, com o surgimento das favelas, elas começaram ao decorrer do tempo, sofrer a insalubridade, né? A gente sabe que insalubridade, a gente sabe que não é muito bom, não. Então, elas começaram a sofrer a insalubridade. E também começaram a ser muito pobres, né? Elas começaram a ser pobres e viver em condições ruins. E as pessoas que moravam nos subúrbios e nas favelas, elas precisaram se adaptar à nova realidade que estavam vivendo. Então essas foram as consequências, algumas boas, algumas ruins, infelizmente, né? Bom, obrigado, Elana, por nos falar sobre o seu projeto. Desejamos muita sorte e procedimentos não, como fala? Muita sorte pra você. Obrigada. E encerramos a edição de hoje, pessoal. Boa noite e até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Mas, continuando, a primeira fase foi o capital. Agora com a reportagem do Grupo 1 sobre o pioneirismo. Isso é bom, porém, os trabalhadores... Vai começar agora o Jornal do Rapidão. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria?